Bom dia, começa agora a nossa aula remota de matemática, né? Uma aula gravada, respeitando o horário de matemática. Na aula anterior, nós vimos o início da multiplicação, tendo dois algarismos na operação. E nós conseguimos compreender algumas atividades. Inclusive, eu passei uma atividade para vocês, né? Com algumas contas. E lá, pessoal, na atividade número 1, tem o quadro posicional, tá? Que tá escrito lá QP, que significa essas iniciais quadro posicional. Que lá nós vamos conseguir ver as unidades, as dezenas, as centenas, unidade de milhar e dezena de milhar. Mas por enquanto nós vamos trabalhar as unidades, as dezenas e as centenas na multiplicação. Inclusive, eu deixei para vocês uma questão para fazer em casa, número 7. Lá no livro didático, igual eu coloquei aqui, questão 7, na página 48, né? Existe lá algumas frutas e lá está pedindo para você calcular o valor de cada fruta, né? Tá lá a maçã, a banana e a pera. No final lá tá escrito quanto custa as três. Então você vai calcular o seguinte: o valor individual de cada fruta no primeiro momento. Depois você pode calcular as duas frutas juntas. E no final você vai dividir esse valor e vai calcular quanto que custa uma maçã, uma banana e uma pera. Aí você vai chegar ao resultado final dessa operação. O interessante é o seguinte, pessoal. Como aqui no nosso livro didático está mostrando, não está mostrando com clareza o valor de cada fruta, né? Mas nós conseguimos visualizar aí que tem duas maçãs, duas peras e duas bananas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente tornar os valores, se a gente pegar os valores de cada duas frutas, nós vamos ter lá 5 mais 7 mais 10. Que aí eu tô colocando aqui o valor de cada duas frutas. Eu vou ter lá um total de 22, certo? Se eu pegar esse valor 22 e dividir por 2, eu vou ter o resultado 11. Porque aí na enunciado tá perguntando quanto que custa nós três juntas. Então, quando fala quanto que custa nós três juntas, nós vamos estar falando de cada fruta individualmente. Aí que tá a pegadinha. Não é de cada duas frutas, é apenas uma. Então, você vai calcular o valor de uma maçã, de uma banana e de uma pera. Tá certo? Que aí nós conseguimos chegar a esse resultado. Então, a resposta da número 7 é a D. Então, você vai colocar aí a alternativa D como resposta. Ok, pessoal? Então, assim, a multiplicação e a divisão é o assunto principal desse capítulo. Então, eu gostaria muito que vocês ficassem atentos a isso, né? E principalmente as multiplicações que nós vamos ter de dois algarismos ou 3, tá? Na multiplicação. Então, assim, no multiplicador, geralmente nós vamos ter 3 algarismos, tá? No multiplicando, a gente vai ter de 2 a 3. Então, é importante demais que vocês fiquem atentos a isso. Lá no nosso livro didático, nós vamos entender que o multiplicando muito mais, né? Multiplicando um pouco mais dos números. Lá na página 49 do nosso livro didático, foi o que eu pedi vocês para lerem em casa, né? Tá escrito lá: agora você vai ampliar o nosso campo da multiplicação e vai observar as formas de calcular. Vou apagar aqui que o nosso quadro é pequenininho. Então, a resposta da 7 é a número D, 11. Nós vamos calcular o número seguinte: 121 vezes 243. Esse vai ser o nosso número que nós vamos calcular. Lá no seu livro didático, eu peço que você acompanhe aqui, senão você vai ficar perdido na leitura. Tem o primeiro passo lá que você vai decompor um fator. Nesse momento, você vai estar decompondo o número 121.
Lembra da decomposição? Unidade, dezena e centena. Isso tem que ficar super claro na sua cabecinha. Senão você não vai conseguir caminhar nos passos da multiplicação nem nos passos da divisão. Um conselho que eu dou para vocês, pessoal, não esqueça de utilizar a tabuada, né? Aproveite esse momento que você está em casa e treine a tabuada de todos os números, inclusive do zero, porque tem gente que ainda está com dúvida sobre a questão da tabuada do zero. Todo número na multiplicação que eu multiplico por zero é igual a zero. Diferente na adição, que todo número que eu somo por zero é igual ao número que eu estou somando. Um exemplo, 7 vezes zero é igual a zero. 7 mais zero é igual a 7. Então, não confunda essas duas operações, tá, pessoal? Porque nós já sabemos a subtração e a adição, agora nós estamos caminhando para multiplicação e para divisão. Então, pegue sua tabuada e estude ela para você entender todos os fatos, tá? Isso é um ponto importante. Vamos lá, acompanhando no livro. Como 121 que é igual a 100 mais 21, para obter o resultado de 121 vezes 243, primeiro nós vamos calcular 100 vezes 223 e depois 21 vezes 243. Assim, é uma forma que está te facilitando o passo a passo da multiplicação. Após as multiplicações serem feitas, somamos os resultados. Observem no primeiro exemplo, 243 vezes 100, né? Nesse caso aí, pessoal, é aquele caso que nós tivemos até uma atividade anterior, tá vendo que tem 2 zeros aí no 100? Então, automaticamente você já vai colocar zero em tudo, porque 0 vezes um número não é zero. Então, aí que é importante você entender isso. Então, lá, 243 vezes 100, você vai ter o resultado de 24.300. Então, vou até anotar aqui para você não esquecer. Nesse momento aqui, o que está acontecendo? Nós dividimos a operação para ficar de uma forma mais tranquila para você entender. Nesse primeiro momento é importante você entender esse primeiro passo, que aí você vai conseguir de forma clara, depois quando a operação estiver armada, você vai conseguir chegar ao resultado sem problema, tá? Então vamos lá, 243 vezes, não esqueça de colocar o sinal, tá? Para você entender. E número embaixo de número, tá, pessoal? Vou até arrumar esse zero aqui, ó. Número debaixo de número, né? Então, nesse caso aqui, que vocês já sabem que 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 4 é 0 e 0 vezes 2 é 0, você já pode colocar o zero automaticamente aqui. Da mesma forma aqui, ó. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 4 é 0 e 0 vezes 3 é 0. Você vai fazer só a operação do número 1 praticamente, né? 1 vezes 3 você vai colocar, 1 vezes 4 e 1 vezes 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 2 é 2, né? Você vai somar esses números e vai chegar ao resultado de 24. Essa operação é possível fazer de cabeça. Se você não conseguir, você vai fazer o passo a passo. Mas aí você vai fazer de cabeça, não tem problema. Nesse primeiro exemplo, nós estamos decompondo os números. Depois vem um outro fator, né? Você primeiro se decompor, você vai achar o resultado de 100, depois você vai achar o resultado de 1. Se você conseguir, você pode fazer direto. 243 vezes 121, não tem problema. Aqui nós estamos vendo o passo a passo que está até junto aí do seu material didático. 243 vezes 21, né? Aí no seu livro tá te mostrando aí o resultado, olha lá. 1 vezes 3, 3, certo? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2, ok? E nesse momento aqui, você vai colocar o sinal na operação de mais aqui, ó. Que vai ser uma adição nessa segunda operação aqui. 4 vezes 3
Desculpa, você vai fazer 2 vezes 3, que é 4, sempre colocando de baixo, viu, pessoal? 2 vezes 4. Vamos voltar aqui, só para você entender essa operação aqui. 243 vezes 21. Tá aí no seu livro, mas aqui você precisa de entender o passo a passo. 1 vezes 3, você vai colocar o resultado aqui, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Ok. Agora você vai passar para o segundo algarismo aqui, que é o número 2. 2 vezes 3, 6. Você vai colocar embaixo do 2 aqui, ó. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Nesse momento aqui vai ficar vazio, não vai ter nenhum algarismo aqui, porque você está colocando embaixo da ordem certa. Você pode acrescentar o 0 aqui para você não ficar confuso, porque vai ter esse espaço que você vai acrescentar o 0. Depois que você achar o resultado dos dois algarismos, você vai fazer uma conta de adição, que aí você vai achar o resultado. 3 com 0, 3. 4 mais 6, 10. Vai 1. 8 mais 2, 10. Com 1 que foi aqui, ó, 11. Vai 1 aqui. 4 com 1, 5. Aí o resultado dessa operação aqui é 5.003. Aí depois fica fácil, porque você já tem esse resultado mais esse. O que você vai fazer? Você vai só somar os resultados. 24.300 mais 5.103. E o resultado vai ser 29.403. Como está aí no seu livro didático. Então, nesse momento, você decompôs o fator. No segundo momento, que está lá, ó, aí embaixo vem falando assim, temos então o resultado de 121 vezes 243, que é o resultado de 29.403, ok? Beleza. Aí, pessoal, vem o segundo passo. O segundo passo, se você for usar o algoritmo, que aí no seu livro está explicando, né? O passo a passo. Se você for somar um por um, você vai somar do número 121, né? Você pode primeiro somar tudo por 1, depois tudo por 2, depois tudo por 3, tá? Então aí, ó, a unidade vezes 223. Então você vai somar 1 da unidade. Cadê? 1 da unidade vezes 223. Você vai pegar o número dos 243, desculpa, vezes 1, que é a unidade. Depois você vai somar a dezena e depois você vai somar a centena. Aí, aqui o meu quadro tá pequeno, eu não vou conseguir fazer tudo aqui. Mas aí tá te explicando no passo 1, depois na dezena, 2 vezes 243 é o mesmo que 20 vezes 243, que aí você vai somar só a dezena. Eu multiplico então por 2 e acrescento 0 no final, como nós estávamos falando aqui. Depois, uma centena vezes 243 é o mesmo que 100 vezes 243. Eu multiplico então por 1 e acrescento 2 zeros no final. E depois você vai ver lá, agora somamos todos os produtos, que também tem no finalzinho aqui, ó. Como você pode olhar nesse exemplo aqui, ó, tem a operação completa que você vai fazer. Mas o que eu quero que você entenda na questão aqui? Você vai ter que colocar tudo debaixo de tudo. Unidade debaixo da unidade, centena debaixo da centena, dezena debaixo da dezena, tá? Unidade debaixo da unidade, dezena debaixo da dezena, centena debaixo da centena e se tiver unidade de milhar debaixo da unidade de milhar. Então, você não pode esquecer de armar essa operação. Em alguns momentos, a multiplicação, você vai ter a multiplicação e depois você vai ter uma adição. Professora, eu consigo fazer tudo de cabeça. Tudo bem, mas se você não conseguir, é importante que você faça o passo a passo da multiplicação, tá?
principalmente com os números de 2 a 3 algarismos, né? Principalmente números de 2 ou 3 algarismos, você vai precisar de fazer o passo a passo certinho, tá? E aqui tem um exemplo também, né? É a forma mais usual, a questão do algoritmo. É a forma mais usual de multiplicar dois números, como propomos no exemplo aqui na página 49, né? Aí você vai efetuar lá 213 vezes 352. A operação já está armada aí para você ver o exemplo e você vai fazer no seu caderno. Se você faz de alguma forma diferente, eu queria que amanhã nós discutíssemos isso na live de amanhã, tá? Mas então, o que você vai fazer? Amanhã na nossa live, você vai levar sua tabuada se você tiver muita dificuldade, porque nós vamos discutir a sua dificuldade nisso, tá? Então, assim, nós precisamos de entender, porque senão nós não vamos conseguir avançar. Todas as vezes que for montar uma atividade, uma operação, você precisa de colocá-la organizada, de forma organizada, para você conseguir entender, tá? Pessoal, aí antes de seguir, eu vou deixar aqui para vocês também fazerem a atividade lá da página 50, tá? Tem aqui, ó, efetue as multiplicações decompondo o primeiro fator. Então, você vai decompor o primeiro fator, como nós fizemos nessa atividade aqui, ó, tá? Você vai decompor a unidade e vai fazer a multiplicação nela. E depois, no exercício, esse é o exercício 8. No exercício 9, você vai efetuar as multiplicações usando o algoritmo, tá? Igual o exemplo que a gente fez do 2, tá certo? É um pouquinho mais confuso, mas você precisa de treinar para você conseguir fazer essas duas operações. E depois tem a atividade número 10. Uma fábrica produz 160 peças de roupa diariamente. A. Se essa produção for mantida, quantas peças serão produzidas em 125 dias? B. Se essa produção diária cair pela metade, quantas peças serão produzidas por 125 dias? Então, aí nós temos várias operações a ser feitas. Então, eu preciso que você construa primeiro a operação de multiplicação, ok? E depois você faz a operação de divisão, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala cair pela metade, você vai estar dividindo o número, tá? Pela metade e vai fazer a operação para descobrir o resultado, tá certo? Uma observação, se você conseguir achar o resultado da A, automaticamente será a metade do resultado da B. Isso é uma dica, tá? Porque um resultado vai puxar o outro resultado. Então, tenha atenção aí para fazer as operações, tá bom? Uma dica, você pode pegar 160 vezes 125, construir a operação, né? Você vai conseguir ver o resultado dessa operação e depois você vai dividir, né, por 2. Ou então pela metade já de 160 dias, já divide metade de 160 dias, você vai achar o resultado e multiplicar por 125 dias, tá? Porque a base dos dias não mudou, tá certo? Aí você vai conseguir achar aí. Nesse primeiro momento, você vai fazer só essas páginas, tá certo? E aí amanhã nós vamos tirar as dúvidas que você tem nisso. Relembrando, não esqueça, para você construir uma operação, por isso que eu sempre vou colocar atividades de armar e efetuar. Tem que armar direitinho. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, assim sucessivamente. Mas no momento nós vamos trabalhar com multiplicando algarismos de 2 ou 3 números, para ficar mais fácil para vocês. E se for possível, use a sua tabuada. Professora, não tem uma tabuada. Pode construir uma para você. E é interessante você copiar num papel separado, montar ela ali, para você consultar ela. Entende? Que aí ela vai ser de grande utilidade para você. Aproveite o seu tempo ao máximo. Daqui a pouco a gente vai para o conteúdo de geografia e de história. Um grande abraço, até amanhã.